fale para a gente um pouco, ou me comente um pouco, porque do ponto de vista fisiopatológico, apesar de, né, de serem lesões desmielinizantes, do ponto de vista clínico, você tem ali Aham. aqueles déficits que vão surgindo, e por vezes eles se confundem, né? Pode ter mielite, as várias doenças, pode ter lesão de fossa posterior, as várias doenças, principalmente as mais comuns, né? Que é NMO Uhum. e doença associada ao antimog. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre a fisiopatologia dessas doenças, Perfeito, sabe? Assim, para ficar perfeito. mais claro, até a gente entender pô, como é que essa doença acontece no sistema nervoso central, como é que, né, que processo patológico está ali por trás e que acaba culminando com uma lesão mielínica. E também, quer dizer, a gente entende também o processo patológico, ajuda um pouco a gente a entender porque a diferenciação entre uma doença e outra é difícil. E a gente entendendo a fisiopatologia, Uhum. a gente já consegue mais ou menos prepor. Essa doença aqui vai ser assim, essa outra aqui vai ser assim, dentro desse mosaico Uhum. de sintomas e de alterações de ressonância que a gente tem, né? Não, perfeito, perfeito, Druzos. E eu acho que isso que você está trazendo agora é justamente o que a gente mais evoluiu nos últimos anos, né? É, Se a gente parar para pensar em critérios diagnósticos, por exemplo, só para ter ideia disso aí, de neuromielite ótica, em algum momento o critério diagnóstico de neuromielite ótica foi apenas a clínica. E o melhor, necessariamente uma clínica. Necessariamente, neuromielite ótica tinha que obedecer seu nome. Ter neurite e ter mielite. A gente chega lá com a descoberta da professora Wanda em 2004 e com a evolução disso, de entender que é IgG em 2005, e passa a ter um biomarcador. Então, quando você passa a ter um biomarcador, a doença muda. Então, você entende que a fisiopatologia, por exemplo, da esclerose múltipla é completamente diferente da fisiopatologia da neuromielite ótica. Enquanto você tem na esclerose múltipla um predomínio ali de células T e que faz uma destruição ali do oligodendrócito, que é a principal célula prejudicada, ou seja, que é a célula relacionada à produção de mielina, você tem primariamente uma doença desmelinizante mesmo, né? Só que você procura ali anticorpo, marcador específico e você não acha. Ah, mas Tiagão, o BOC é o marcador? Não é. Porque o BOC, ele não é exclusivo da esclerose múltipla. Ele é mais presente na esclerose múltipla, mas ele não é exclusivo. E o BOC, na verdade, mostra um processo inflamatório, e aí eu estou falando de BOC tipo 2, de um processo inflamatório que começa no sistema nervoso central. Enquanto isso, a gente vai para a neuromielite ótica, que quando se descobre o marcador, você entende que a célula que você vai atacar é justamente o pé do astrócito. Então você vai para uma primária astrocitopatia. Então, em vez de você ir para o oligodendrócito, que vai impedir a produção que vai ser destruído e com isso impedir a produção de mielina, você vai para uma fisiopatologia agora que eu destruo o astrócito. E destruir astrócito, principalmente o pé, que é onde esse pezinho vai estar lá junto dos canais de aquaporina, aí, cara, você começa a entender que a desmielinização que vai ocorrer é secundária. Então, é uma doença desmelinizante? É. Porém, a desmelinização veio porque foi uma astrocitopatia. E aí você vai para outra doença que também tem anticorpo, que também tem um biomarcador, e aí eu já estou falando de uma coisa mais nova ainda, que é o MOG. Então você passa a ter um anticorpo específico, né, lá para o oligodendrócito e que age de forma também fisiopatologicamente diferente da esclerose múltipla. E que muitas vezes pode até ter um curso que esse indivíduo deixe de ter atividade da doença por conta própria, não seja questão de medicação, não seja questão de tratamento. E eu não estou falando isso para dizer que não tem que tratar, não é isso, de maneira nenhuma. Mas eu estou falando de uma doença que, em alguns casos, pode ser uma doença mais leve. E aí você entende que talvez ali o anticorpo está ali, modulou, de repente esse indivíduo passa a ter menos produção de anticorpo e está ali safe, está salvo. Então, assim, são fisiopatologias diferentes. Do mesmo jeito que o indivíduo que está ali, que tem um processo
inflamatório, infeccioso ou uma vacina, né? Logicamente, gente, que eu estou falando aqui sobre vacina, mas isso aí não é nenhuma contraindicação para vacina de uma pessoa que nunca teve doença, né? A gente pode discutir isso em outro momento, a questão da vacina nos indivíduos que desenvolvem doença, né? Mas depois desse processo, você tem uma produção de anticorpos que é contra a essa estrutura viral que se parece com um neurônio, ou que se parece com a bainha de mielina. Então já é outra parada, já é outra situação, né? Que não necessariamente precisa ser aí o antimog, que talvez o antimog seja importante. Então, a gente tem aí fisiopatologias diferentes, então são doenças diferentes. O tratamento vai ser diferente. A tolerância, por exemplo, a surto, a atividade inflamatória vai ser diferente. O acompanhamento vai ser diferente. É uma doença que passa a ter surto com quanto tempo? Tem a ver com a fisiopatologia. Então, se eu tenho uma doença que eu tenho um cluster, como por exemplo a neuromielite ótica, que o processo inflamatório é tão intenso que é natural que esses pacientes tenham um surto depois do outro, e que esse surto destrua astrócito e que aí a possibilidade de regeneração já é mais limitada. Então eu tenho que agir com medicações que bloqueiem bem esse processo inflamatório. Então, Drusos, eu acho que a gente chegou num momento hoje que a gente já está discutindo além do biomarcador, né? E agora, inclusive, a gente Sim. está começando a focar nos indivíduos que eu não falei aí, que são os indivíduos que têm o marcador negativo. Como é que a gente trata eles? Será que desses indivíduos já vai sair uma quarta, uma quinta, uma sexta doença? Outra doença que tenha realmente um comportamento diferente? Provavelmente sim. Né? Provavelmente a gente pode encontrar aí um marcador e dizer o seguinte: olha, os aquaporina negativos, os que não são NMO, né? Que hoje que na verdade eles são NMO, né? Eles não são NMO positivos, né? Então eles passam a ter agora um Sim. diagnóstico sindrômico, digamos assim. Então, como é que eu vou tratar eles? A dele ali já saiu outra doença, então pode acontecer também.